Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God, the Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word. Hey, Bob, what are you doing? Nothing. Just cleaning up a little. Esse vídeo mostra um pouquinho da ideia dessa série. Muitos de nós conhecemos várias histórias na Bíblia, mas a maioria de nós não conhece a história da Bíblia. Essa foi a primeira premissa que a gente começou falando nessa série. Muitos de nós conhecemos várias histórias na Bíblia. E talvez se você cresceu na igreja, você conhece histórias o suficiente, Davi, Golias, Sansão, para chegar na solução na sua cabeça que você não quer crer mais na Bíblia. Porque você crê, ou você ouviu todas essas histórias quando criança, e aí quando cresceu foi desafiado com algumas questões normais da nossa vida que essas histórias já não respondem. Ou talvez você não cresceu na igreja, mas você ouviu histórias o suficiente para poder chegar na conclusão que você não crê na Bíblia. Semana passada eu perguntei se tinha no nosso meio alguém que cria que... esse negócio começa a me distrair, né? Queria que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Muita gente deixou de ter fé ou se afastou de Deus porque, eu não creio que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Bom, seja bem-vindo. Tem muita gente no nosso meio que acredita que Jonas não passou 3 dias na barriga do peixe. E isso não muda nada, porque a nossa fé não é baseada num livro ou no conjunto de livros, mas a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus que iniciou tudo isso. E aí, semana passada eu falei algumas coisas interessantes. A primeira é o seguinte: se você não acredita, ou se você não conhece a história da Bíblia, é muito fácil você descreditar as histórias na Bíblia. Se você não sabe por que a Bíblia foi escrita, se você não sabe qual é o contexto das Escrituras, é muito fácil você descartar as histórias da Bíblia. E aí, na semana passada, tentando justificar algumas dessas coisas, eu usei algumas frases que podem escandalizar muita gente, principalmente os crentes. Uma delas foi que Jesus não escreveu a Bíblia. Talvez seja novidade para você. Como assim Jesus não escreveu a Bíblia? Então, Jesus não escreveu a Bíblia. Na verdade, Jesus não escreveu nada. Ele não deixou nada escrito. A maioria das escrituras antigas que a gente conhece, dos filósofos, são de autoria própria. Jesus não escreveu nada. Tudo que a gente tem escrito de Jesus foi escrito por outras pessoas. Mas, embora Jesus não tenha escrito nada, ele é a razão pela qual as pessoas que escreveram o que escreveram. Então, os evangelhos, as cartas, tudo isso se baseia na ressurreição de Jesus. E se ele não tivesse ressuscitado, nada disso teria acontecido. E aí outra frase polêmica das últimas semanas foi que a Bíblia não começa no começo. Quem aqui sabia disso? A Bíblia não começa no começo. Quem teve a experiência de começar a ler a Bíblia, Gênesis, Êxodos, fala, esse ano eu vou ler tudo. Quando chegou em Números, o que acontece? Todo mundo desiste, porque fica chato, a gente não entende o contexto e por aí vai. Então, a gente está aprendendo esse contexto. A Bíblia não começa no começo, a Bíblia, na verdade, começa lá no meio, com a história de Lucas, um médico que resolveu escrever sobre a vida de Jesus. E aí Lucas fala, semana passada, que muitos tentaram escrever um relato ordenado da vida de Jesus. Era um negócio que, a gente também recapitulando, era quase impossível de alguém escrever sobre a vida de alguém. Ninguém era tão importante assim, Jesus não era tão importante, Jesus não era rico, Jesus não era filho de rico, Jesus não tinha nada para chamar a atenção daquilo que ele fez. A única coisa que chamou tanta atenção é que Jesus ressuscitou. Nunca ninguém havia ressuscitado, então ele ressuscitou, mais de 500 pessoas viram ele ressurreto, e aí aquilo virou uma história, e por isso as pessoas começaram a escrever. Nós temos na nossa Bíblia 4 relatos
sobre a vida de Jesus. E hoje a minha intenção é tentar, não é bem dar uma aula, mas esclarecer um pouco a respeito desses pequenos relatos e também sobre o Antigo Testamento, para a gente entender como que o Antigo Testamento foi escrito, por que ele foi escrito, um pouco de história hoje. Então a gente tem 4 relatos na nossa Bíblia sobre a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que poucas pessoas sabem é o que eu vou te falar agora, que é segredo, fica só entre nós aqui e quem está assistindo online. O que poucas pessoas sabem é que a maioria dos teólogos concordam que a gente não sabe quem escreveu nenhum desses, com exceção de Lucas. Alguns têm uma ideia muito firme a respeito de quem escreveu, mas a gente não sabe. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus. Por isso que a gente fala que a Bíblia é um livro meio estranho. Não foi Mateus, embora ele seja o primeiro que está aí na sua ordem na Bíblia, ele não foi o primeiro. O primeiro foi Marcos. E Marcos, embora é muito provável que esse cara chamado Marcos, João Marcos, escreveu, não é de autoria dele. É bem provável que Pedro, no final da vida dele, no meio da perseguição, resolveu escrever, e como ele estava muito ocupado, ou provavelmente era analfabeto, porque era pescador, ele pediu para João Marcos escrever. Então, o Evangelho de Marcos é um relato, na verdade, de Pedro. Deveria se chamar Evangelho de Pedro. Ah, por que não colocaram o nome Evangelho de Pedro? Não sei. Não é minha área, você pode pesquisar e descobrir por que não colocaram o nome de Evangelho de Pedro. Depois a gente tem Mateus e Lucas, que são literalmente idênticos. Quem já teve a experiência aqui de começar a ler Mateus, Evangelhos, quando chegou Lucas, falou assim: eu acho que eu já li isso. Quem já passou por isso aqui? Por quê? Porque é a mesma coisa. Mateus a gente não sabe quem escreveu, é muito provável que ele copiou grande parte de Marcos e depois copiou de uma outra fonte de informação que eles tinham naquela época. Já Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas não fazia parte dos 12 ali, da historinha que a gente conhece, os 2 estavam próximos. Lucas foi um cara que foi pago para fazer uma pesquisa a respeito de Jesus. Depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, um cara muito rico, chamado Teófilo, alguns dizem que Teófilo não é um nome, é um título, esse cara pagou para Lucas dar uma volta lá em Jerusalém e escrever a respeito de Jesus. Aí o que Lucas fez? Tipo adolescente quando vai fazer trabalho de escola, ele copia metade do trabalho do outro e depois põe só 2 fontes diferentes. Foi o que o Lucas fez. Ele virou e falou assim: primeiro eu vou pegar o de Marcos, que já está pronto. Aí ele botou todinho o trabalho de Marcos. Falou: vou botar mais um detalhe aqui, outro detalhe ali, vou perguntar o Joãozinho daqui, vou perguntar o outro cara dali. E aí ele vai perguntando uma galera para ver se as histórias batiam. E nessa de ir perguntando uma galera, ele começa a perceber que a igreja estava crescendo. Cresce uma igreja aqui, cresce outra igreja ali. E ele fala: opa, já que a igreja está crescendo, eu vou atrás desse movimento aí. Nessa que ele vai atrás desse movimento, ele encontra com um cara que a gente conhece como Paulo. E aí no meio da história, Lucas para de escrever na terceira pessoa, ele ou eles, e começa a escrever nós. E essa história você encontra mais ou menos a partir do capítulo 10 do livro de Atos, quando Lucas se encontra na história junto com Paulo, 10, 11, 12, 13 ali para frente, e aí passa a ser na primeira pessoa do plural, ele começa a falar de nós. Então Lucas nunca viu Jesus. Lucas não conheceu Jesus, Lucas não fazia parte de nada disso. E aí na semana passada, para a gente fechar a nossa introdução, eu relatei que os gentios, quem são os gentios? Nós, aqueles que não eram judeus, aqueles que não cresceram com a religião de Jesus, eles se empolgaram, porque eles ouviram falar desse cara que ressuscitou, e aí botaram a fé nesse cara que ressuscitou. Note que nesse ponto não tinha Bíblia, ninguém tinha Bíblia ainda, tinha alguns escritos do Antigo Testamento que ninguém tinha acesso, era muito difícil você colocar a mão nos papiros do Antigo Testamento, era um ou outro que tinham, e começaram umas cartas a circular, porque aí João começou a escrever, Paulo começou a escrever, a igreja começou a nascer, e aí nesse meio todo os gentios se apaixonaram por Jesus e quiseram descobrir de onde veio Jesus. E aí eles descobriram que Jesus era judeu. Quando eles descobriram que Jesus era judeu, eles se apaixonaram pelas escrituras judaicas. O Antigo Testamento apareceu, como a gente já citou, quase 200 anos depois que Jesus pisou aqui. Eles já estavam escritos, mas ele foi ser chamado de Antigo Testamento quase 200 anos depois, quando um historiador passou por lá, resolveu fazer essa coleção de escritos que os judeus se baseavam, e ali pela primeira vez ele foi chamado de Antigo Testamento. E aí, se você quiser ir mais a fundo na história do povo judeu, você vai ver que mais ou menos uns 80 anos antes de Jesus pisar na terra, até uns 200 anos depois de Jesus pisar na terra, se desenvolveu uma escola rabínica, uma escola de rabinos, Hillel e Shammai, 2 caras que eram muito famosos, que estavam reinterpretando os ensinamentos judaicos, e dali nasceu os livros judaicos, a Mishnah, e aí é assunto para muita conversa, não tem tempo para a gente desenvolver isso, mas a partir daquele momento, os gentios começaram a se empolgar e se apaixonar
pelas escrituras no Antigo Testamento. Qual foi o problema? O problema é que eles não só se apaixonaram pelas escrituras antigas, Gênesis, a gente viu aqui semana passada, quando eles leram, no princípio Deus, aquilo ali liberou eles de muitas coisas. Liberou eles de ter que crer em um monte de Deus, liberou eles de participar da religião dos romanos e por aí vai. Quando eles descobriram que Jesus era judeu e se apaixonaram por isso tudo, eles tomaram posse. Esse negócio de tomar posse da bênção é antigo. Isso aí já tem 2000 anos. Eles tomaram posse das escrituras judaicas. E eles chamaram as escrituras judaicas de escrituras cristãs. Isso foi um grande problema, porque gerou um ciúme tremendo nos judeus, que a gente vai ver aqui, porque nessa época a gente tinha pelo menos 3 problemas acontecendo. E aí agora a gente vai começar a aula de história. Primeiro problema, não sei se você já ouviu falar, se você participa de igreja há muito tempo, quem aqui já ouviu falar do Templo de Salomão? Não estou falando de São Paulo, não. Então, o Templo de Salomão foi o primeiro templo construído. Quando o povo saiu do deserto, a gente vai falar um pouquinho mais do templo. Mas na época de Jesus, um pouquinho depois de Jesus morrer, o templo tinha sido destruído. Acabou o templo. Os judeus não tinham mais para onde ir. Porque para os judeus, o centro da religião deles era o templo. Então não tinha religião sem templo. Desde a época do deserto tinha tenda, e depois da tenda teve templo, e aí derrubaram aquele templo, os babilônios derrubaram, construíram outro, por aí vai. O judeu sem templo não tinha judaísmo. Tinha acabado de ser destruído aquele templo. E aí quando o templo foi destruído, o primeiro problema é que os judeus estavam tentando descobrir como ser judeu sem templo. Já há muito tempo nós estamos nessa briga aí, de como ser igreja sem templo. Então os judeus estavam perdidos. E aí nesse meio, mais ou menos 80, 90 anos depois da morte de Jesus, nesse meio, eles começaram a descobrir uma escola de pensamento, que é o que eu citei aqui agora mesmo, o judaísmo rabínico. Ele saiu do templo e depositou a fé deles todos nos rabinos. E aí os rabinos eram agora o centro da religião. E eles se reuniam para discutir como interpretar a lei, e por aí vai, e as pessoas botavam a fé neles. Esse era o primeiro problema. O segundo problema é que nessa época, como Roma tinha dominado a situação toda e derrubado o templo, os judeus, que eram respeitados por Roma, começavam a se aliar com Roma para perseguir os gentios. Os judeus começaram a formar uma aliança com Roma para perseguir os gentios, e os gentios, por terem tomado posse do livro deles, geraram esse ciúme, porque os judeus tinham medo de que os gentios iam queimar o filme da religião deles. Então já gerou uma briga desde aquela época. E por último, a verdade é que os gentios não queriam ser judeus. Se você fizer a experiência de ler Atos na sua casa, no capítulo 15, a primeira grande reunião da igreja foi quando Paulo, Tiago, Pedro e alguns apóstolos decidiram que não precisava transformar as pessoas em judeus para eles serem cristãos. O primeiro grande concílio da igreja. Isso foi se arrastando por centenas de anos, mas os gentios eles não queriam ser judeus. Por quê? Ser judeu é muito difícil. Nós estamos acostumados a trabalhar todo dia. O judeu não trabalhava todo dia. Sábado tinha que parar. O judeu, ele não deixava a filha dele casar com quem não era judeu. Então você imagina, você vira judeu, não pode casar com ninguém. Então ele não deixava a filha dele casar com ninguém. Ele não repartia as coisas dele. O judeu, na verdade, não faz questão de ninguém virar judeu. Semana passada a gente falou aqui, por que você não conhece nenhum judeu? Porque judeus não faz amizade com gente pobre, igual nós. O judeu, ele se mistura só com eles. Eles não fazem questão nenhuma de converter ninguém. Na maioria das religiões do mundo inteiro, a gente tem uma convicção de que nós temos o conhecimento da verdade e a gente quer converter as pessoas à nossa religião. O judeu não quer converter ninguém. O judeu tanto faz, tanto fez. Se você ficar judeu, se você não ficar judeu, não faz a menor diferença. O Deus é Deus deles mesmo, então nós é que se explodam. Não faz a menor diferença para eles. Então eles não tinham esse problema, mas os gentios não queriam virar judeu. Eles não queriam comer o jeito que eles comiam, eles não queriam ser kosher, é a palavra que eles usam. Eles não queriam ser judeus de verdade. Todos esses problemas geraram o entendimento de que os gentios, eles queriam um livro, mas eles não queriam nem a religião e nem a cultura dos judeus. Os gentios, eles fizeram um negócio, palavrinha nova para quem não conhece, eles fizeram um negócio que os judeus não sabiam fazer. Eles pegaram o livro dos judeus, o Antigo Testamento, e começaram a reinterpretar o livro. E a desculpa dos gentios era: eu quero achar Jesus no Antigo Testamento. Talvez, se você gosta dessas coisas de igreja, você já tenha ouvido o pessoal falar que Jesus é a minha lente hermenêutica. Quem aqui já ouviu essa frase? Jesus é minha lente hermenêutica. O que significa isso? É ler as Escrituras tentando encontrar Jesus nelas. Aí tem uma galera que entra numa paranoia, né? Tudo é Jesus no Antigo Testamento.
Tem uma galera que literalmente ficou paranoica. A serpente é Jesus, o bronze é Jesus, o bode é Jesus, tudo é Jesus. E eles esquecem que aquilo foi escrito com um propósito. É válido? Lógico que é válido. Isso é uma arte da interpretação de texto. Os judeus, principalmente, eram muito bons nisso, na alegoria. É colocar no texto aquilo que, de fato, não está no texto. Por exemplo, tem gente que quer ler Cantares achando que o noivo é Jesus. Quem aqui já ouviu isso? Vou ler Cantares. Na verdade, quem aqui já leu Cantares? Quem já leu Cantares aqui? Muita pouca gente lê Cantares. É um livro extremamente chato de ler, você não consegue entender, são várias poesias soltas, não tem problema você falar que a Bíblia é chata, todo mundo sabe, eu só estou falando aqui o que você quer falar e não consegue falar. É difícil de ler, você precisa interpretar. Parou, glória a Deus. Aleluia. Vocês precisam aprender a testar as profecias, entendeu? Testar os espíritos. Quando para, a gente testa, depois a gente fala aleluia. Mas fica comigo aqui, já o negócio para, se não parar. Está todo mundo conseguindo prestar atenção? Então, qual que era a ideia? A gente lê Cantares e tem gente que quer achar Jesus em Cantares. Verdade é que não tem Jesus em Cantares. Se você quiser fazer uma alegoria, você precisa pedir licença para o texto. Ó, gente, eu sei que não está escrito isso daqui, mas faz sentido se a gente imaginar que Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Fantástico, mas a gente precisa ter a classe de pedir licença para o texto para não falar aquilo que não está escrito. Provérbios, por exemplo, é um livro de sabedoria. É Salomão, dizem que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu na terra. Eu duvido, porque com 1000 esposas, o cara não pode ser sábio. Mas enfim, ele escreveu o livro de Provérbios. O que é Provérbios? São vários conselhos. Meu filho, escuta a voz do seu pai. Meu filho, trabalhe e junta dinheiro, porque no dia que você ficar sem emprego, você tem uma reserva. São conselhos. Precisa achar Jesus em Provérbios? Não precisa. Você não precisa colocar Jesus em todos os lugares para entender que Deus derramou uma sabedoria comum no mundo. Você pode ler, por exemplo, um livro sobre negócio para aprender sobre negócio. Você não precisa ler Provérbios para aprender sobre negócio. Na verdade, não é o objetivo de Provérbios te ensinar sobre negócio. São vários conselhos soltos. Se eu falar um negócio aqui, é capaz de eu escandalizar você, porque tem gente que acredita, a grande parte dos teólogos acredita, que o livro de Provérbios são vários dizeres soltos, não tem nem só uma autoria. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tenta encontrar Jesus em todos os lugares. Claro que, vou fazer uma observação aqui, fecha parênteses, abre aspas, claro que todas as escrituras foram escritas com um propósito, para que a gente chegasse até Jesus. Mas a gente precisa entender o contexto histórico para o qual elas foram escritas, para você poder entender. Você poder entender por que Deus fez aquilo que Ele fez. Então, os cristãos, eles eram cristológicos, eles queriam encontrar Jesus em todos os textos. E isso, para aquela época, foi muito bom. Foi fantástico, porque naquela época ainda não tinha Novo Testamento, naquela época não tinha nada daquilo que a gente conhece hoje. E nesse movimento, eles não só reinterpretaram, mas eles insultaram os judeus. Eles falaram para os judeus, eu vou pegar o seu texto e eu vou reinterpretar da maneira que eu bem entender, porque vocês não entenderam nada. Na verdade, isso chama a atenção da gente até hoje. Se você parar para sentar com um judeu, e já eu vou ler um texto aqui de Isaías 53, você vai entender por que eu estou falando isso. Se você sentar com um judeu e perguntar para ele por que você não acredita que Jesus é o Messias, ele vai te dar várias explicações e nenhuma delas tem nexo. Porque todas as escrituras que os cristãos usavam para apontar Jesus no Antigo Testamento fazem muito sentido quando você veste elas de Jesus. Os judeus não conseguem explicar. A maioria dos judeus explica o seguinte, porque nós somos judeus, nós não cremos no Messias. Nós não cremos, pronto, acabou. É uma explicação que não é muito lógica. Porque todas as referências que você encontrar no Antigo Testamento você vai ver. Mas os gentios fizeram o quê? Tomaram as escrituras deles e falaram, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês têm todos esses milhares de anos de educação que vocês têm nas escrituras não serviram para nada, porque o Messias chegou, ele esteve aqui conosco, a gente conseguiu identificar eles, e agora nós vamos tomar essa escritura de vocês. E aí, ao longo do tempo, a gente cometeu o erro de colocar os dois juntos, Antigo e Novo Testamento, e chamar de uma Bíblia só, como a gente está falando. Enfim, falei tudo isso para a gente chegar no Antigo Testamento. Propósito do Antigo Testamento, e se você estiver pensando assim, ele não leu a Bíblia até agora, calma. A gente vai chegar lá, eu vou ler uma passagem para você entender, mas hoje eu preciso ler no final, não no começo. O Antigo Testamento, para que você tem o Antigo Testamento na sua mão? Por que ele foi escrito? Qual o propósito do Antigo Testamento? Então eu vou te mostrar aqui uma pequena estrutura, e aí depois a gente vai falar sobre algumas coisas
que as pessoas usam para descartar o Antigo Testamento. Primeiro, a gente já falou da história da criação. Nas últimas semanas a gente falou sobre a ideia de que Gênesis não foi escrito para explicar como o mundo foi criado, mas foi escrito para explicar que o mundo foi criado por Deus. Então não é o objetivo de Gênesis te dar uma explicação científica sobre como o mundo foi criado. 7 dias, milhões de anos, não faz a menor diferença para o autor de Gênesis se ele deixou claro isso ou não. Não é esse o objetivo das Escrituras. E Gênesis, essa história da criação para mais ou menos no capítulo 11, e no capítulo 12 começa a história do povo judeu, que é de onde nós viemos, os cristãos. A história do povo judeu começa com um cara chamado Abraão, que na época não era nem Abraão, ele era chamado de um outro nome, que era Abrão, só mudou uma letra no português, mas no hebraico faz toda a diferença. Abraão era um cara que Deus, por alguma razão, escolheu para começar a história do povo judeu. Mais uma pergunta que eu não tenho resposta. Se você perguntar por que Deus escolheu Abraão, faço a menor ideia. Ele podia ter escolhido qualquer pessoa. Não tem razão lógica, mas ele escolheu Abraão, tirou Abraão do meio do povo dele e falou, vou começar com você, e por causa de você, toda a terra vai ser abençoada. O que ele quer dizer com isso? Através dessa história que eu vou começar, vai aparecer na história um cara chamado Jesus que vai abençoar a terra inteira, porque ele é a porta para que as pessoas cheguem até mim. A história começa com Abraão, Gênesis capítulo 12. E aí, se você tiver paciência, você pode ler Gênesis de 12 a 50, você vai ver a história de Abraão, que teve 2 filhos, que eram Isaac e Ismael. Aulinha de Bíblia aqui para quem não conhece. Esses 2 filhos, Isaac e Ismael, eles dividem, viram outras tribos. Ismael teve alguns filhos. Isaac teve quantos filhos? 2 filhos que a gente conhece o nome. Depois a gente, que são Jacó e Esaú. Aí a Bíblia, com a mania feia que a Bíblia tem de mudar o nome das pessoas para confundir a gente, Jacó vai e resolve brigar com Deus, e no meio da briga, Deus dá uma surra nele e fala assim, agora você não vai chamar mais Jacó, porque eu te dei um nocaute, e o UFC aqui é fraco para nós, e agora você vai chamar Israel. E aí do nada ele resolve chamar Jacó de Israel. Israel resolve acelerar a produção, porque todo mundo até agora estava tendo 2 filhos, ele resolve ter 12. E aí ele tem 12 filhos, e esses caras são os caras que vão colonizar a terra prometida. Lá atrás, Deus prometeu a terra prometida para Abraão. Esses caras são os caras que vão colonizar essa terra toda. 12 filhos, eu não sei o nome dos 12, não me pergunte, eu não consegui decorar. E eu sei que desses 12 tem um que ficou famoso, que chamava José. Esse José foi vendido por um de seus irmãos, foi parar no Egito, e aí o Egito escravizou o povo todo, ele se torna influente, e aí ele é o cara que faz todo mundo prosperar, traz a família dele de volta. Gênesis capítulo 50, a história acaba com esse lance de José. Se você não tiver paciência para ler Gênesis de 12 até o capítulo 50, entra no YouTube e assista a novela da Record, que chama Êxodos, que começa a história, a novela fantástico. Você vai aprender bastante e é bem, como é que fala? Entertainment. Você vai ficar bem entretido, Show. Gênesis capítulo 50 acaba, começa a história de Moisés, Êxodos, que é o 2º livro da sua Bíblia. No livro de Êxodos, Deus mostra como que apareceu um faraó que não conhecia a história de José, não deu moral para José, e aí escravizou a galera toda, e aí ele chama um cara chamado Moisés, que foi abandonado lá no rio, porque estava todo mundo querendo matar os bebezinhos para fazer um censo, por aí vai, aquela história que você também já ouviu. E aí Moisés é o libertador do povo. Moisés, você vai falar com o faraó, que era o cara que achava que representava Deus, vai liberar meu povo está escravizado, eles não podem ficar escravizados, porque eu escolhi esse povo para ser o exemplo de Deus na terra. Esse povo carrega a minha imagem, e eu preciso que eles sejam prósperos, então você vai liberar eles. Aí Moisés fala assim, mas como? Como que eu vou liberar eles? Não faz sentido, eu sou gago, eu sou feio, eu não tenho a menor moral com o pessoal, como é que... Aí Deus fala para ele, fala que eu que mandei, que vai dar tudo certo. Aí passa mais um conteúdo que você pode ler em Êxodo, se você não tiver paciência, na Record também tem, toda a novela lá das pragas, das 10 pragas do Egito, eles saindo, e aí o livro de Êxodo se passa nesse contexto todo até que eles chegam na terra prometida. Moisés morre e o discípulo de Moisés assume o comando, um cara chamado Josué. No meio dessa história toda de Moisés com o povo, Moisés sobe num determinado morro um certo dia, quando eles saem do Egito, chegam no lugar que eles precisavam chegar, Deus fala assim, quero trocar uma ideia contigo, Moisés, sobe aqui. Moisés sobe, e aí Deus dá para ele os famosos 10
mandamentos, que na verdade não são 10, são 613, mas a gente conhece os 10. Não terás outros deuses, não fará imagem, não trabalhar no sábado. E aí a gente sempre brinca com as pessoas aqui. Se você falar assim, eu não quebrei nenhum mandamento, todo mundo aqui já trabalhou no sábado, está todo mundo condenado. E aí todos esses mandamentos servem de quê? O que é isso? Isso é um código moral para o povo de Israel. Os mandamentos que Deus deu, mais uma frase para chocar vocês. Os 10 mandamentos não são para nós. Os 10 mandamentos não são para nós. Eles não foram escritos para nós. O contexto dos 10 mandamentos é o seguinte: Moisés, o meu povo precisa ser separado, específico, não pode ser igual aos povos que os rodeiam. E se vocês quiserem ser igual aos povos que rodeiam vocês, eu vou abandonar vocês para os costumes deles. Agora, se vocês quiserem ser o meu povo, vocês têm que obedecer às minhas ordens. Então, esses 10 mandamentos são para o povo de Israel que estava no deserto. Por que Deus fala para não fazer imagem? Porque fazer imagem era costume das outras religiões. Por que Deus fala para não trabalhar no sábado? Porque Deus queria mostrar para eles que Ele era o Deus da provisão. Por que Deus fala, por exemplo, para honrar o seu pai e sua mãe? Porque na cultura dos outros povos, pai e mãe não tinham honra. Era tudo um contraste, feito só para o povo judeu, não era para nós. Ah, Pedro, como é que você fala isso com tanta segurança? Você não tem medo de ser chamado de herege? Não, porque eu já acostumei, todo mundo me chama de herege todo dia. Mas, se você for ler o Novo Testamento, Jesus fala o seguinte: toda a lei e todos os profetas é reduzido num novo mandamento que eu trouxe, que é amar o próximo como você mesmo. Simples. Então a gente não precisa se preocupar com a ideia de... Esse copinho é para mim? Eu ia. Porque você quer compartilhar comigo? Você devia beber no bico igual eu, cara, que você ganha uma unção específica, entendeu? Eu não gosto de beber água na frente das pessoas, não, porque fica todo mundo com sede. Se eu beber água aqui, todo mundo... Tá, você quer beber água? Quem quer beber água aqui? Pega lá seu copinho d'água que eu vou esperar você beber água enquanto eu bebo água. Tá? Então, era específico para o povo de Israel, não era para nós. Jesus deu um mandamento para nós. E toda a lei, todos os profetas se resumem nesse mandamento. Essa é a história de Moisés. Desceu com as leis e por aí vai. Logo depois de Moisés, a gente encontra o período que eles vivem de acordo com uma aliança que Deus fez com eles nesse morro, nesse monte que chama Sinai. Quando Moisés subiu, ele desceu com as leis. E o povo, depois de Moisés, viveu de acordo com essa lei. Essa lei é o grande problema das pessoas que perdem a fé por causa da Bíblia. Quem aqui já ouviu dizer que eu não creio mais na Bíblia porque tem sofrimento no mundo? Quem aqui já ouviu essa frase? Como pode um Deus tão bom permitir sofrimento no mundo? É porque a maioria dessas pessoas para em Levítico, para em Número, para em Deuteronômio e não entende o contexto para o qual as escrituras foram escritas. Por exemplo, Levíticos é um explorar da lei que Deus deu para Moisés. Deus falou com Moisés lá no monte, a galera foi vivendo, e o livro de Levítico é como se fosse um código penal, cheio de detalhes. No livro de Levítico a gente encontra várias proibições para o povo de Israel. E dessas proibições, as mais problemáticas estão no capítulo 18. Se você tiver sua Bíblia aí com você, você pode abrir em Levíticos, capítulo 18, para você dar uma passada de olho por aí. Levíticos, capítulo 18, é o capítulo mais problemático do livro de Levítico. Todo mundo faz essa pergunta quando descobre que eu sou pastor, por exemplo, a galera lá de fora. Várias perguntas acontecem, mas uma das principais, que é a pergunta mais besta que acontece, as pessoas fazem: pode fazer tatuagem? Tá aí, Levítico. Pode fazer? Tá tudo aí. Tudo pode, não pode, tá em Levítico. No capítulo 18, especificamente, a gente tem 19 proibições sexuais. Proibições sexuais. E aí eu resolvi dar uma parada nessas proibições sexuais, primeiro, porque é um assunto muito, muito frágil. Segundo, porque todo mundo fica curioso quando o pastor vai falar de sexo, então certamente vira meme, alguém vai gravar alguma coisa, então a gente resolveu parar aqui. 19 proibições sexuais. O que a maioria das pessoas não sabe é que dessas 19 proibições sexuais, que talvez alguém possa falar: isso aí é antiquado, isso aí é ultrapassado, isso aí é quadrado, isso aí é coisa de crente. Dessas 19 proibições, 17 delas são tidas como ilegais ou pelo menos estranhas em países desenvolvidos hoje. Nós temos 19 proibições que Deus deu para o povo israelita, para o povo judeu. Dessas 19, pelo menos 17
são tidas como ilegais ou estranhas nos países desenvolvidos. O problema é que, desde essa época, 3, 4 mil anos atrás, as pessoas vêm praticando essas mesmas coisas, e na época de Jesus, todas essas práticas eram comuns. Todas essas práticas eram praticadas pelas nações em volta deles. Por exemplo, de todas essas proibições que tem aí, uma proibição que eu e você muito provavelmente vamos concordar que é uma ótima proibição, é a seguinte, que vou mostrar ali na tela, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Não se deite com a mulher do seu pai. Todo mundo aqui, eu duvido que tenha alguém que fala assim, não, eu acho que a gente deveria ter relação sexual com a mulher do meu pai. Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão e falar assim, eu acho que isso aí é normal. Não é normal. Não é normal. Tem gente que vai falar que isso aqui é mãe, tem gente que vai falar que é madrasta. Mãe, madrasta, seja lá o que for, não é normal. Dessas 19 proibições, 17 são mais ou menos nesse naipe aí. Aí tem uma ou duas que, porque a sociedade progrediu e a gente acha que a gente andou para frente, na verdade eu acho que a gente andou para trás, as pessoas acabam criando problema com essa uma ou duas proibições. E aí eu volto a dizer, o porquê dessas proibições? Porque todas as nações em volta de Israel praticavam essas coisas. E Deus queria separar o povo. O povo tinha que ser separado e exclusivo para Deus. Então, por isso, essas proibições entraram em vigor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Qualquer pessoa com bom senso vai entender que não tem como você pegar um documento que foi escrito 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, e colocar em prática hoje. Tem como. Era um documento escrito para um contexto histórico, muito antigo, muito atrás do nosso tempo. E, embora seja muito atrás do nosso tempo, era muito além do tempo das nações em volta deles. Porque demorou quase 2 mil anos para essas nações entenderem que praticar sexo com a mulher do seu pai era um negócio errado. Demorou 2 mil anos até Jesus pisar na terra para eles entenderem que as práticas sexuais que aquelas nações tinham eram práticas que não faziam bem para eles, que não era a maneira que Deus criou o ser humano para viver. Eles estavam muito à frente do tempo deles, mas hoje a gente acaba criando problema por causa de uma ou duas proibições que estão ali. E a gente esquece que elas foram escritas com um propósito. E o propósito dessa aliança era separar o povo para que a gente não fosse comparado com as outras nações. A ideia é que, de tão separados que nós éramos, o povo era exclusivo, porque eles precisavam carregar a ideia de que Deus nos criou à imagem e à semelhança dele. Que Deus nos criou para carregar a imagem dele e que nós não somos um pensamento afastado, que nós não somos criados para aliviar o peso dos deuses, que nós não somos criados como o resto da natureza, mas que nós somos o topo da criação. E para isso, Deus precisava separar. Tudo isso, depois um pouco ainda de Antigo Testamento, depois da época da aliança do Monte Sinai, a gente vive a época dos reis, a época do templo e a época dos profetas. A época dos reis, para quem não conhece, foi quando Israel virou para Deus e falou assim, nós cansamos de ser governados por Deus. Olha que absurdo. Agora a gente quer um rei para nós. E aí Deus, atendendo o pedido deles, vai dar um rei para eles. E aí entra o período dos juízes, o período dos reis, que eles vão governando. E funciona mais ou menos assim, para você poder entender, se você quiser um contexto para quando você lê o seu Antigo Testamento. Período dos reis, 1 Samuel, 2 Samuel, período dos juízes, como que funciona? O povo escuta a voz de Deus através de um líder, Deus abençoa eles. O povo desobedece a voz de Deus através de um outro líder maluco, Deus amaldiçoa eles. E aí fica, o rei faz cagada, Deus conserta. O rei faz cagada, Deus conserta. E isso se passa por centenas e centenas de anos, até o povo entender que não era para aquilo ter sido feito, que a gente chega na época de Davi. E aí na época de Salomão e Davi, é a época do templo, a gente saiu daquele período rabínico onde, lá atrás, eles tinham um templo, e agora eles constroem um outro templo. Olha que interessante. No meio disso tudo, para você ler o seu Antigo Testamento bem lido, no meio disso tudo acontecem os profetas. A maioria das pessoas, quando vai ler o Antigo Testamento, está todo mundo entendendo até agora o que eu estou falando? Eu sei que parece uma aula de história, mas é importante você entender isso, para a gente chegar na conclusão dessa mensagem. No meio disso tudo, muita gente lê o Antigo Testamento assim, começa em Gênesis e para em Malaquias. Não é assim que a gente lê o Antigo Testamento. Também não é de Mateus a Apocalipse que a gente lê o Novo Testamento.
A gente precisa ler ele de uma maneira intercalada, entendendo quando aconteceram cada um dos eventos. Quando os judeus resolveram construir um templo, foi na época que a gente está citando ali o templo, na época de Salomão, o povo judeu tinha cansado de não ter templo. Basicamente o que acontece é o seguinte: o rei da época, Davi, vira e fala assim: ó, isso não faz sentido. Todo mundo aqui tem casa, mas Deus não tem casa. Por quê? Porque eles estavam lembrando da época do deserto, lá que Deus mandou fazer uma tenda, para botar uma arca lá dentro, para falar que Deus estava ali dentro. E os judeus se acostumaram com o local. E aí Davi fala: não faz sentido, todo mundo tem casa, mas Deus não tem casa, nós precisamos construir uma casa para Deus. Aí ele faz todo um projeto, aí Deus fala para ele assim: você não vai construir casa não, cara. Porque como é que eu vou deixar você construir uma casa? Você é um cara perverso, embora você seja segundo o coração de Deus, que as pessoas falam, você é o cara que matou muita gente, não faz sentido, não posso deixar você construir minha casa. Aí ele fala: então eu vou fazer todo o projeto, vou fazer a planta, meu filho vai construir. O filho dele é um cara chamado Salomão, que a gente já citou aqui. Eles vão e constroem um templo magnífico. E aí o povo começa a adorar a Deus de novo dentro do templo. E aquilo vira um costume, mais ou menos 700, 600 e poucos anos antes de Jesus. Até que eles são escravizados por um outro povo, o povo da Babilônia. E o povo da Babilônia, no final da história da escravidão do povo da Babilônia, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, manda destruir o templo, e ele destrói o templo. Com esse templo destruído, eles passam mais ou menos 50 anos sem templo. O povo judeu passa 50 anos sem templo. E aí uma briga dentro dos próprios judeus. Uma galera queria se revoltar e os rabinos, que nunca foram a favor de guerra, falavam: não, vamos ficar aqui de boa, porque já já Deus faz outra coisa para nós e a gente sobrevive. Passaram 50 anos e aí na sua Bíblia você vai ver a historinha de Esdra e a historinha de Neemias. Muito provavelmente alguém já falou para você: se você quiser aprender sobre liderança, você deve ler o livro de Neemias. Não, se você quiser aprender liderança, tem um monte de livro de liderança. O livro de Neemias conta a história de reconstruir um muro em volta de uma cidade. Tem poucos princípios de liderança ali e tem muita história. E aí Neemias constrói tudo de novo e reconstrói um templo que não chega nem perto do templo de Salomão. O templo que Neemias construiu, que Esdra construiu, o templo que eles edificaram, era muito menor, muito menos pomposo do que o templo que Salomão tinha construído. E eles constroem outro templo, e aí esse templo perdura por outras centenas de anos. Centenas e centenas de anos. Só que esse templo foi profanado várias vezes, ele já não tinha mais a mesma moral que o templo de antigamente tinha. E nesse tempo, nesse período de vem gente e tenta destruir, vem gente e tenta queimar, vem gente e tenta profanar, conta-se uma história que mais ou menos 60 anos antes de Jesus aparecer na Terra, um dos imperadores de Roma, que já tinham tomado conta da parada, ele entra dentro do templo, ele entra dentro da... Quem aqui conhece a história de que só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote? Você sabia disso? Levanta a mão para ter uma ideia de com quem eu estou falando. Todo mundo, beleza. Santo dos Santos era aquele pedacinho específico do templo que só o sumo sacerdote podia entrar. Qualquer pessoa que entrasse lá morria, certo ou errado? Aí os judeus são desafiados na fé dele, porque o imperador Pompeu chega e fala assim: ó, eu vou entrar, sou eu que eu fico andando muito, eu vou entrar dentro do templo, porque eu quero descobrir que Deus é esse dos judeus. Aí ele entra dentro do templo, ele entra dentro do Santo dos Santos, abre a cortina, chega lá dentro e fala assim: cadê o Deus de vocês? Porque todo o templo tinha uma imagem, dentro desse templo não tinha imagem. Cadê o Deus de vocês? Não tem. Não tem imagem, não tem nada. Não tem. Aí ele sai, fala: não vale nem a pena destruir esse templo. Ele sai, vai embora. E aí ele profanou o templo. Esse templo dos judeus foi profanado várias vezes. Se você tiver uma Bíblia católica na sua casa, você pode ler o livro dos Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus, ou talvez um pouquinho mais da história. O livro das guerras, de Flávio José, conta a mesma história. O livro dos Macabeus conta a história de quando um dos imperadores resolveu profanar o templo dos judeus de tal maneira que ele fez uma imagem de Zeus. Lembra de Zeus, Cavaleiro do Zodíaco? Quem assistiu aqui? Então, né? Estou falando alguma besteira, não? Todo mundo assistia Cavaleiro do Zodíaco. O cara fez uma imagem de Zeus, não sei como. Se ele tinha visto Zeus, ele devia ser o cara, né? Ele fez uma imagem de Zeus, botou dentro do templo dos judeus. E lá dentro ele fez sacrifício com um porco, que era um animal sujo. Aquilo ali profanou o templo de tal maneira, os judeus ficaram revoltados. E um dos caras dessa família dos Macabeus resolve detonar com eles. Aí eles fazem uma guerra chamada Revolta dos Macabeus. Isso tudo é história que eu estou falando para você. Nada disso é conto. Isso é relatado na história. E aí, muito provavelmente, por que as pessoas não deram crédito para Jesus?
Porque o Judas Macabeus, o cara que liderou essa revolta, ele se enquadrava em todos os padrões do Messias judaico. Ele era um líder militar, ele desbancou o Império Romano, ele batia todas, o Império Romano não, o Império Ptolomeu, e aí começou a era dos Hasmoneus, acho que é assim que fala, que era da família dele. Ele batia todas as características de um Messias. Não durou algumas décadas, acabou de novo. Então, quando Jesus apareceu, ninguém deu crédito para ele por isso, porque vários apareceram como os pseudos Messias. Então, toda essa história do Antigo Testamento, ela é contada de uma maneira para apontar para um momento na história onde Jesus aparece. E no meio disso tudo, quando a gente fala do templo e dos profetas, normalmente os profetas apareciam quando o rei fez cagada. Então o rei fez uma cagada, o profeta aparecia e falou: vocês estão tudo errado, precisa arrumar. Aí eles arrumavam, e aí ofereciam um sacrifício para Deus, aí se misturava de novo, por aí vai. Ocasionalmente, muito ocasionalmente, os profetas falavam a respeito de eventos futuros, muito ocasionalmente. Por isso talvez era difícil para os judeus identificarem isso. E aí, se você quiser, você pode pegar sua Bíblia e abrir em Isaías capítulo 53. Esse é o texto que eu quero deixar para vocês hoje, que eu falei que eu ia ler no final. Já estou acabando já. Isaías capítulo 53. A maioria dos cristãos diz que esse é o texto mais messiânico que existe no Antigo Testamento. O que é messiânico? É que fala do Messias. Isaías capítulo 53. Antes da gente ler, você precisa saber um negócio. A maioria das sinagogas judaicas tem um determinado costume deles memorizarem partes da Torá, que é os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e algumas escrituras dos profetas. Na grande maioria das sinagogas, o profeta Isaías é lido, mas o capítulo 53 é pulado. Vocês sabiam disso? Na grande maioria, o capítulo 53 está lá, mas ele é pulado. Os judeus não leem. Ah, da onde você tirou isso, Pedro? Se você entrar no YouTube e colocar lá Isaías 53, judeus não sabem. Tem um documentário de um cara que resolveu tirar à prova essa questão. Ele foi em Israel, em Jerusalém, nos lugares onde você vai encontrar os judeus, e aí ele pega um texto, um pedaço do texto de Isaías 53, que é o que eu vou ler aqui com vocês, e ele lê esse texto e fala para eles: de quem vocês acham que esse texto está falando? E eles falam assim: não sei. E aí ele fala assim: você sabia que esse texto está na sua Bíblia? Está dentro do profeta Isaías? Eles não sabem, a grande maioria não sabe. Então eu vou ler esse texto aqui, para você. Coloque-se, vamos viajar 2000 anos atrás, coloque-se no lugar de um judeu e tenta imaginar que alguém está lendo esse texto, e 2000 anos atrás você está vendo Jesus curando os cegos, você está vendo Jesus fazendo aquilo tudo naquela região, e aí você viu Jesus crucificado, você viu os apóstolos dele repetindo os ensinamentos de que ele seria o pagamento pelos nossos pecados, e aí alguém vem e lê isso daqui para você. Presta atenção para você ver se faz sentido ou não. Isaías 53, eu vou ler do versículo, pode ser do versículo 3 para frente. Não, vamos ler do versículo 2, porque a gente canta uma música aqui que fala assim: lindo, lindo, lindo és. Quem já ouviu essa música? Lindo és. Então, Jesus não era lindo. Vamos começar do versículo 2 para a gente poder desmascarar isso aí já. Jesus não era lindo. Primeiro que ele era judeu, é difícil achar um judeu lindo, porque eles têm um nariz bem grandão. Mas enfim, versículo 2, Isaías 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Magrinho, coitado. É isso que ele quer dizer, magrinho. Sem força nenhuma no seu esqueleto. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ou seja, se você visse Jesus na rua, ele não ia se parecer com o ator da novela da Record. Você não ia ser atraído por ele. Jesus era feio. Não tem problema nenhum você falar que Jesus era feio. Talvez no céu, com o corpo glorificado, ele seja lindo, maravilhoso, tem certeza. Mas o Jesus histórico era feio. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Alguém aqui consegue identificar Jesus nessa? Desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo,
nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou os mais tradicionais, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você consegue ver Jesus aqui nesse texto? Você consegue olhar para a cruz e entender como que Jesus, ele continua, todos nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o versículo 7, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Se você ler no relato dos evangelhos, você vai ver que ele sofreu calado. Ele não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e por aí vai o texto falando sobre Jesus. É muito fácil a gente identificar Jesus nessas passagens. Por que os judeus não vêm? Não sei. É interessante que a gente pode correr o risco de se achar o intelectual quando a gente consegue identificar Jesus em Isaías 53. E Paulo chama a nossa atenção para isso. Quando você lê a carta que Paulo escreveu para o povo dele em Roma, os romanos, no capítulo 11, ele fala, cuidado vocês gentios, vocês estão se achando os caras aí porque vocês foram enxertados na oliveira, mas Deus não poupou nem os originais, cuidado que ele pode não poupar vocês também. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não sejam soberbos. É interessante como que esse contraste acontece já há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás nós somos perplexos, como que o judeu não consegue ver Jesus como o Messias e nós enxergamos? Talvez porque Deus tinha um propósito desde Abraão para abençoar toda a terra e salvar os gentios. Toda essa história foi contada para a gente chegar na data de aproximadamente 2000 anos atrás. Ninguém sabe a data exata, certamente não foi 25 de dezembro. 25 de dezembro é a data que a gente escolheu para celebrar, mas não foi dia 25 de dezembro. Também não tem nada errado você celebrar Natal, se você quiser celebrar Natal. Mas há 2000 anos atrás, aproximadamente, Deus envia o seu Filho para que a história do Antigo Testamento fizesse todo sentido. E a partir dali, nós ressignificássemos a nossa fé. Não só uma fé para crer, mas uma fé para fazer. E aí o próprio apóstolo Paulo, o cara que provavelmente teve mais influência na igreja do que o próprio Jesus, que escreveu grande parte do Novo Testamento, escreve uma carta para uma igreja numa cidade chamada Galácia. Na sua Bíblia chama Gálatas. No capítulo 4, se você quiser acompanhar aí, você pode acompanhar. Gálatas, capítulo 4, no versículo 4 e 5, Paulo fala um negócio extraordinário, e a partir desse versículo você consegue entender o porquê do Antigo Testamento, porquê Deus teve uma faceta de um Deus mau, porquê parece que Deus era injusto, porquê que Deus mandou as pessoas fazerem coisas que para nós hoje não faz sentido, porquê que Deus separou um povo de uma maneira que para nós hoje não faz sentido, porque naquele tempo Deus separou e colocou de lado, hoje Deus nos inclui. Jesus, quando fez a oração dele em João capítulo 17, ele fala, Pai, eu os envio para o mundo. No Antigo Testamento, Deus tirou o povo do mundo e separou para ele, colocou num regime separatista, num louvor separatista, num tempo separatista. No nosso tempo, Jesus chegou e falou assim, agora vocês vão para o mundo, vocês vão como ovelhas no meio dos lobos. Agora é o contrário. No Antigo Testamento, Deus confundiu as línguas, virou Babel, separou todo mundo. No Novo Testamento, Deus junta as línguas. E aí todo mundo entende o que todo mundo fala, um fala inglês, um fala espanhol, o outro traduz, e a mensagem se espalha pelo mundo inteiro. O Novo Testamento é totalmente contrário ao Antigo Testamento. Totalmente contrário. Só vai fazer sentido para você o Antigo Testamento quando você entender que Deus precisava contar uma história para eu e você entendermos Jesus do jeito certo. Se você não entender a história do Antigo, é muito fácil rasgar a sua Bíblia, porque não faz sentido se não estiver dentro do contexto histórico. E aí Paulo, Gálatas capítulo 4, olha o que ele fala. Ele fala, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. No tempo que Deus determinou certo, ele enviou o seu Filho,
o próprio Filho, e daí você tira as parábolas de quando a gente vê a parábola do reino, que o Senhor da terra mandou um escravo, mandou outro escravo. Quem são os escravos das parábolas? A gente vai começar uma série aqui sobre parábolas. Por isso eu falei para vocês, é importante a gente entender essa série, para a gente entender as parábolas. Quem são os escravos das parábolas? São os profetas, que vieram avisando sobre o reino de Deus, e ninguém ouviu, até que Deus enviou o seu próprio filho. Aí eles fizeram o quê com o filho na parábola? Mataram o filho. Estava tudo previsto. Jesus estava contando, Jesus estava reinterpretando o Antigo Testamento para fazer sentido. E aí Paulo escreve, na hora certa, no momento determinado por Deus, desde antes da criação do mundo, Deus envia o seu filho, nascido da virgem, nascido da mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei, para quê? Para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que nós, eu e você, os gentios, nós que não temos capacidade de ser judeus, nós que não nascemos judeus, nós que estávamos incluídos numa promessa, não numa aliança, numa promessa de Deus lá para Abraão, e que foi ofuscada por causa da lei, que a lei nos manteve como crianças que não têm conhecimento, como nosso tutor, até que o tempo perfeito chegasse. Esse Deus envia o seu Filho na hora certa, nascido da mulher, nascido debaixo da lei, para redimir aqueles que estão debaixo da lei, e sendo redimidos, sejam adotados como filhos. Nós somos adotados. O maior privilégio para alguém é ser adotado. O filho que nasce de maneira natural, o judeu, ele já é filho. Agora, o filho que é adotado, ele é privilegiado. É por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Porque nós somos privilegiados. E aí Paulo termina a carta de Gálatas, ali, pelo menos a parte do capítulo 4, falando, e já que ele chamou vocês de filho, ele enviou o Espírito Santo que clama Abba, Pai, e Abba é só uma palavra que quer dizer papai, ele ensinou para a gente a chamar Deus de Pai, porque a gente foi preparado para chamar Deus de Deus e Rei soberano só, mais nada. Mas como nós fomos adotados, agora a gente chama Deus de Pai. Agora eu tenho intimidade. Agora eu chego para Deus e eu abraço Deus. Você não abraça rei, você fica distante do rei, você fica longe, você presta respeito para o rei, mas o pai não. O pai você entra do jeito que você está, o pai você chega na casa do pai do jeito que você está, o pai você senta na casa do pai do jeito que você está, ele te recebe, e independente daquilo que você fizer, você continua sendo filho. E ele te deu esse privilégio, trouxe o Espírito Santo e colocou o Espírito Santo, está aí na sua Bíblia, isso aí que eu estou falando, isso aí é palavra minha não. Ele colocou o Espírito Santo dentro do seu coração. O Espírito Santo não é uma energia que fica aqui não. O Espírito Santo foi colocado dentro do seu coração. Quando a fé te despertou para o senhorio de Jesus, o Espírito Santo foi colocado dentro do seu coração, e dentro do seu coração ele te ajuda a chamar Deus de Pai. Por isso, não só filhos, mas nós somos agora também herdeiros de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Momento perfeito que as crianças chegaram. Filhos. Filhos. O filho é recebido na casa do pai sem nenhum pré-requisito. O que eu preciso fazer? Eu gosto quando as crianças vêm aqui, aí vira igreja. Por enquanto não era igreja, por enquanto era reunião, agora vira igreja. O filho precisa fazer o que para chegar na presença do pai? Nada. Nada. E aí, para a gente terminar, só uma reflexão breve. Quem aqui já ouviu a história do filho pródigo? A gente vai contar ela na série. Filho pródigo, filho que vai embora. Na história do filho pródigo, o filho se desvia, o mais velho fica em casa, e quando o mais novo cansa das besteiras que ele fez, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, lá na porta, o pai vai correndo até a direção dele. O filho não vem correndo, o pai vai correndo até a direção dele. O que isso quer dizer para nós? Que Deus está sempre nos esperando na porta. Ele nunca desiste de nenhum de nós. Você pode xingar Deus, você pode descer a lenha com Deus, você pode rodar o que você quiser, você pode se revoltar. Deus nunca desiste dos seus filhos. Amém? Essa é a ideia de hoje. O Antigo Testamento serve para mostrar que nós somos adotados, nós somos chamados de filhos e Deus nunca desiste de nós. Na semana que vem, a cereja do bolo, nós vamos falar sobre o Novo Testamento e sobre esse documento que garante para nós essa herança e essa paternidade de Deus. Você não pode faltar. Vai ser muito bom. Amém?